Como Deus restaura a autoestima destruída. Você se olha no espelho e sente vergonha de si mesmo? Sente que não é bom o suficiente, que todo mundo é melhor que você? Mais de 85% das pessoas sofrem com baixa autoestima, mas nos próximos minutos você vai descobrir como Deus reconstrói sua identidade de uma forma que ninguém te ensinou antes. Porque essa autoestima destruída não afeta só como você se vê no espelho, não é? Ela te faz aceitar migalhas nos relacionamentos. Te paralisa de buscar aquele emprego melhor. Te faz acreditar que você não merece ser amado. Você sorri na frente dos outros, mas por dentro há uma voz cruel que repete sem parar: você é um fracasso. Você não vale nada. Você nunca vai ser suficiente. E o pior: você já tentou pensar positivo, já tentou se amar mais, já ouviu 1000 vezes: você precisa se valorizar. Mas nada muda. E aí vem a culpa. Por que comigo não funciona? O que há de errado comigo? Mas hoje isso muda. Porque existe um caminho bíblico de restauração da identidade que transformou milhares de vidas completamente destruídas. Não é autoajuda superficial. Não é fingir que você é perfeito. É um processo de reconstrução que Deus faz de dentro para fora. Neste vídeo, você vai descobrir os 3 passos bíblicos que destroem a vergonha e reconstroem sua identidade do zero. Passo 1. Como quebrar as mentiras que destruíram sua autoestima e descobrir a verdade sobre quem você realmente é. Passo 2. O método de renovação de identidade que Paulo ensinou em Efésios. Isso reconstrói sua mente de forma permanente. Passo 3. A ação prática que sela essa transformação e blinda você contra qualquer ataque à sua identidade. Além disso, vou compartilhar a história bíblica de Pedro. Um homem que se odiava tanto que negou Jesus 3 vezes, mas Deus reconstruiu sua identidade completamente. E vou te contar o testemunho de João, 28 anos, que tentou suicídio porque se achava inútil e hoje vive com propósito e dignidade restaurados. E atenção, o passo 3 é tão poderoso que quando eu aprendi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas você só vai entender a profundidade quando chegar lá. Então fique até o final, porque é ali que tudo se conecta de forma sobrenatural. Vamos começar pela raiz do problema. Antes de te mostrar os 3 passos práticos, preciso te contar uma história que vai mudar completamente sua perspectiva sobre a autoestima destruída. Você sabia que um dos líderes mais importantes da igreja primitiva tinha a autoestima tão destruída que ele negou conhecer Jesus 3 vezes seguidas? E depois disso, ele se odiava tanto que voltou a pescar, desistindo de tudo? Estou falando de Pedro. E o que aconteceu com ele vai te provar que não importa o quão destruída está sua autoestima, Deus pode reconstruir sua identidade do zero. A história está nos evangelhos, especialmente em João 21, e começa de uma forma devastadora. Pedro era o discípulo mais confiante. Aquele que disse: Senhor, eu nunca vou te negar. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou. Ele tinha certeza de si mesmo, tinha orgulho da sua lealdade, achava que era forte o suficiente. Mas, na noite em que Jesus foi preso, tudo desmoronou. Uma empregada olha para Pedro e pergunta: você não é um dos discípulos dele? E Pedro, com medo, responde: não, eu não conheço esse homem. Primeira negação. Minutos depois, outra pessoa pergunta a mesma coisa. E Pedro nega de novo, agora com mais ênfase: eu não sou. Segunda negação, e aí vem a terceira. Alguém insiste: eu te vi com ele no jardim. E Pedro, desesperado, começa a praguejar e jurar: eu não conheço esse homem. Terceira negação. E naquele exato momento, João 18:27 diz que o galo cantou. E Jesus, sendo levado pelos soldados, olhou para Pedro. Imagina a cena. Os olhos de Jesus encontram os olhos de Pedro. Sem palavras, só aquele olhar. E Pedro se lembra da profecia: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Lucas 22:62 diz algo devastador. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não foi um choro comum, foi um choro de vergonha profunda, de autoestima completamente destruída. Porque Pedro não apenas falhou,
Ele falhou exatamente naquilo que ele mais se orgulhava: sua lealdade, sua coragem, sua força. E agora, a voz na cabeça dele gritava sem parar: você é um covarde. Você é um traidor. Você não presta. Jesus confiou em você e você o negou. Você não merece ser chamado de discípulo. A identidade de Pedro estava destruída. E sabe o que ele fez depois da ressurreição de Jesus? João 21:3 conta: Pedro disse aos outros discípulos: eu vou pescar. Ele desistiu, voltou para a vida antiga, porque na cabeça dele, ele não era mais digno de ser usado por Deus. Ele se olhava no espelho e via um fracasso, um traidor, alguém sem valor. E é exatamente aqui que Deus faz algo sobrenatural. Jesus ressuscitado aparece na praia onde Pedro estava pescando. E o que Jesus faz vai te ensinar os fundamentos da restauração de identidade. Primeiro, Jesus não condenou Pedro. Ele não disse: Pedro, você me decepcionou. Não disse: você é um fracasso. Não esfregou o erro na cara dele. Jesus preparou o café da manhã para Pedro. João 21:9 diz que havia peixe assando e pão. Sabe o que isso significa? Que Deus não te define pelo seu pior momento. Ele te encontra com compaixão, não com condenação. A voz na sua cabeça diz: você não presta. Mas Deus diz: você é meu filho. Vem, vamos conversar. Segundo, Jesus reconstruiu a identidade de Pedro através de perguntas específicas. Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Por que 3 vezes? Porque Pedro tinha negado 3 vezes. Jesus estava substituindo cada negação por uma afirmação. Cada eu não o conheço foi substituído por Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui está o princípio poderoso. Deus reconstrói sua identidade substituindo as mentiras que você acredita pelas verdades sobre quem você realmente é. Não é ignorar o erro, é sobrescrever a vergonha com a verdade. Terceiro, Jesus deu a Pedro um novo propósito. Depois de cada afirmação de amor, Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Jesus estava dizendo: Pedro, sua missão não acabou. Você ainda tem valor. Você ainda tem propósito. Eu ainda confio em você. E sabe o que aconteceu? Pedro se tornou o líder da igreja primitiva, o homem que pregou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram, o homem que escreveu 2 cartas na Bíblia, cheias de sabedoria. A autoestima de Pedro foi completamente reconstruída. Não porque ele fingiu que não tinha falhado, mas porque Deus redefiniu quem ele era. E 7:30. Transição para os 3 passos. Então, recapitulando. Deus não te condena pelo seu passado. Ele reconstrói sua identidade, substituindo mentiras por verdades e te dando um novo propósito. Mas agora você está pensando: ok, mas como eu faço isso na prática? Como eu aplico isso na minha vida hoje? É exatamente isso que vou te mostrar agora nos 3 passos bíblicos, e o primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais libertador. Presta atenção, porque isso vai destruir a raiz da sua baixa autoestima. Agora vamos aos 3 passos práticos que você pode aplicar hoje mesmo para reconstruir sua autoestima do zero. E presta atenção, cada passo se conecta com o próximo. Se você pular algum, não vai funcionar da mesma forma. Esses não são passos superficiais, são princípios bíblicos profundos que transformaram milhares de vidas completamente destruídas. Vamos ao primeiro. O passo 1 é: identifique e quebre as mentiras que destruíram sua autoestima. Porque baixa autoestima não é quem você é. É uma mentira que você acredita sobre quem você é. E você nunca vai se libertar de uma mentira que você não identifica. Em João 8:44, Jesus fala sobre o diabo e diz algo poderoso. Ele é mentiroso e pai da mentira. E em João 10:10, Jesus continua: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Repara, o inimigo usa mentiras para destruir sua identidade. Ele planta pensamentos na sua mente e você começa a acreditar que aquilo é verdade sobre você.
Você é feio. Você é burro. Você é um fracasso. Ninguém te ama. Você não tem valor. Você nunca vai conseguir. E quanto mais você repete essas mentiras na sua cabeça, mais elas se tornam a sua identidade. Neurociência comprova: pensamentos repetidos criam redes neurais. Você literalmente programa seu cérebro para acreditar nessas mentiras. E aí você olha no espelho e não vê quem Deus criou. Você vê a mentira que o inimigo plantou. Mas de onde vêm essas mentiras? Às vezes vem de palavras que alguém falou sobre você na infância. Um pai que disse: "Você não presta para nada." Uma mãe que disse: "Você é um peso na minha vida." Um professor que disse: "Você nunca vai ser alguém." Um namorado que disse: "Ninguém mais vai te querer." E aquelas palavras grudaram na sua alma como uma etiqueta, e você começou a se definir por elas. Outras vezes, vem de experiências traumáticas, um abuso que te fez sentir sujo, uma rejeição que te fez sentir sem valor, um fracasso que te fez sentir incapaz, uma traição que te fez sentir indigno de amor, e outras vezes, vem da comparação constante. Você olha para as redes sociais e vê todo mundo perfeito. E aí você se sente inferior, inadequado, insuficiente. Mas todas essas são mentiras, não importa de onde vieram. São mentiras sobre quem você realmente é. Então aqui está o que você faz hoje. Pega um papel e uma caneta e escreve no topo: mentiras que eu acredito sobre mim. E aí você vai ser brutalmente honesto. Escreve cada mentira que vive na sua cabeça. Eu sou feio. Eu sou burro. Eu sou um fracasso. Eu não mereço ser amado. Eu não tenho valor. Eu sou um peso para os outros. Escreve tudo. Não esconda nada, porque você só pode quebrar uma mentira que você expõe à luz. E depois de escrever cada mentira, você faz uma coisa poderosa. Você declara em voz alta: isso é uma mentira. Isso não é quem eu sou. Isso não é a verdade de Deus sobre mim. E aí você risca aquela mentira no papel. Literalmente, risca. Por quê? Porque você está simbolicamente quebrando o poder daquela mentira sobre sua vida. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você declara que aquilo é mentira, você está usando o poder da sua língua para destruir aquela fortaleza mental. Mas não basta quebrar a mentira. Você precisa substituir ela pela verdade. E aqui está a verdade bíblica sobre quem você realmente é. Gênesis 1:27 diz: Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Você foi criado à imagem de Deus. Isso significa que você tem valor inerente, não porque você é perfeito, mas porque você carrega a imagem do Criador. Salmo 139:14 diz: Eu te louvo porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Você não é um acidente, você não é um erro. Você foi intencionalmente criado por Deus de forma maravilhosa. Efésios 2:10 diz: Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. A palavra obra-prima no original grego é poema, de onde vem a palavra poema. Você é o poema de Deus, a obra de arte dele. Pedro 2:9 diz: Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você não é comum, você não é insignificante, você é escolhido, você é exclusivo. Romanos 8:17 diz: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você não é escravo, você não é mendigo, você é filho, você é herdeiro. Essa é a verdade sobre quem você é, e essa verdade precisa substituir as mentiras. Mas atenção, só saber a verdade não basta. O passo 2 é o que grava essa verdade na sua mente de forma permanente. E é aqui que a transformação real começa. O passo 2 é: renove sua mente com a verdade de Deus todos os dias. Porque conhecer a verdade é uma coisa, mas acreditar na verdade é outra completamente diferente. Você pode saber que a Bíblia diz que você é valioso, mas se você não renova sua mente com essa verdade, você vai continuar sentindo que não tem valor. Em Romanos 12:2, Paulo escreve algo revolucionário. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
Repara, a transformação acontece pela renovação da mente. Não é pela força de vontade, não é fingindo que está tudo bem. É pela renovação mental. A palavra renovação no grego é anakainosis, que significa fazer novo de novo. É um processo contínuo. Por quê? Porque sua mente foi programada durante anos com mentiras. E você não desprograma isso da noite para o dia. Você precisa reprogramar sua mente com a verdade. E isso acontece através da repetição intencional. Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você precisa capturar os pensamentos mentirosos e substituir eles pela verdade de Deus. A neurociência moderna confirma o que a Bíblia ensina há 2000 anos. Você pode reconectar seu cérebro. Existe um conceito chamado neuroplasticidade. Significa que seu cérebro pode criar novas conexões neurais em qualquer idade. Quando você repete um pensamento consistentemente, você cria uma rodovia neural. Quanto mais você usa aquela rodovia, mais forte ela fica. Se você passa 20 anos repetindo "eu sou um fracasso", você criou uma rodovia neural forte para esse pensamento. Mas quando você começa a repetir "eu sou obra-prima de Deus", você começa a construir uma nova rodovia neural. No começo é difícil, parece falso, parece que você está mentindo para si mesmo. Mas quanto mais você repete, mais aquela nova rodovia se fortalece e a rodovia antiga começa a enfraquecer. Até que um dia, a verdade se torna mais forte que a mentira. E sua mente é transformada. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é renovação bíblica baseada na palavra de Deus. Então aqui está o que você faz. Pega aquela lista de mentiras que você escreveu no passo 1, e ao lado de cada mentira, você escreve uma verdade bíblica que contraria aquela mentira. Mentira: eu sou feio. Verdade: eu fui criado de modo assombroso e maravilhoso. Salmos 139:14. Mentira: eu sou um fracasso. Verdade: eu sou obra-prima de Deus, criado para boas obras. Efésios 2:10. Mentira: ninguém me ama. Verdade: Deus me amou tanto que deu seu único filho por mim. João 3:16. Mentira: eu não tenho valor. Verdade: eu sou geração eleita, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9. Mentira: eu não mereço ser feliz. Verdade: Deus tem planos de bem para mim, planos de esperança e futuro. Jeremias 29:11. E aí, todos os dias, você lê essas verdades em voz alta. De manhã, quando você acorda, antes de pegar o celular, você lê. À noite, antes de dormir, você lê de novo. E sempre que a mentira vier na sua cabeça durante o dia, você captura aquele pensamento e substitui pela verdade. A mentira diz: você é um fracasso. Você responde em voz alta: isso é mentira. Eu sou obra-prima de Deus. A mentira diz: ninguém te ama. Você responde: isso é mentira. Deus me ama tanto que deu seu filho por mim. Você faz isso todos os dias, sem exceção, durante 30 dias, 60 dias, 90 dias. E aos poucos você vai perceber: a voz da mentira está ficando mais fraca e a voz da verdade está ficando mais forte. Sua mente está sendo renovada, sua identidade está sendo reconstruída. Mas agora vem o passo mais poderoso de todos. O passo 3 é o que sela essa transformação e te blinda contra qualquer ataque futuro à sua identidade. E quando eu descobri esse passo, minha vida mudou para sempre. Presta muita atenção porque isso vai ser o divisor de águas. O passo 3 é o mais transformador de todos e é o que separa quem apenas sabe a verdade de quem vive a verdade. O passo 3 é: ande na sua nova identidade através de ações concretas. Porque você pode quebrar mentiras, pode renovar sua mente, mas se você não agir como quem você realmente é, a transformação não se completa. Em Tiago 2,17 está escrito: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E em Tiago 2,26,
Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Você pode ter fé de que você é valioso, mas se você continua agindo como alguém sem valor, sua fé está morta. Você pode acreditar que você é obra-prima de Deus, mas se você continua se tratando como lixo, você não está vivendo sua identidade. Em Efésios 4, 22, 24, Paulo ensina: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Repara, despir-se e revestir-se são ações. Não basta saber quem você é. Você precisa viver como quem você é. Então, o que significa viver sua nova identidade na prática? Significa que você começa a tomar decisões baseadas em quem você realmente é, não em quem a mentira diz que você é. Primeiro, você para de aceitar migalhas. Se você é filho de Deus, herdeiro, obra-prima, você não aceita relacionamentos abusivos. Você não aceita ser tratado com desrespeito. Você não aceita ficar em ambientes que destroem sua alma. Você estabelece limites saudáveis, porque pessoas valiosas se protegem. Segundo, você para de se sabotar. Se você é criado para boas obras, você para de procrastinar aquele sonho. Você para de desistir antes de tentar. Você para de se esconder por medo de falhar. Você dá o primeiro passo, porque pessoas com propósito agem. Terceiro, você cuida do templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Se seu corpo é templo, você para de destruí-lo. Você come melhor, dorme melhor, se exercita. Cuida da sua saúde mental, não por vaidade, mas por honra, porque você é valioso. Quarto, você serve aos outros com seus dons. Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Você para de se esconder. Você usa seus talentos. Você abençoa pessoas, porque quando você serve, você confirma sua identidade. Você prova para si mesmo que você tem valor, a ciência por trás das ações. Então aqui está o que você faz. Escolhe uma ação concreta que alguém com sua verdadeira identidade faria, mas que você tem evitado por medo ou vergonha. Pode ser estabelecer um limite com alguém que te desrespeita, inscrever-se naquele curso que você sempre quis fazer, começar a se exercitar 3 vezes por semana, candidatar-se àquela vaga de emprego melhor, perdoar alguém e se libertar do passado, servir em um ministério usando seus dons. Escolha uma ação. E você faz essa ação essa semana. Não espera se sentir pronto. Você age antes de se sentir pronto, porque a confiança não vem antes da ação. A confiança vem depois da ação. Você age como quem você é, e aí você sente quem você é. E cada vez que você age alinhado com sua verdadeira identidade, você fortalece essa identidade. Até que um dia, você olha no espelho e não vê mais a mentira. Você vê a verdade. Você vê quem Deus sempre disse que você era. Esses são os 3 passos. E eu sei que funcionam porque eu vivi isso. Milhares de pessoas viveram isso. Mas agora, eu quero te contar uma história real de alguém que aplicou exatamente esse método e a vida dele foi completamente transformada. Deixa eu te contar a história do João. 28 anos. Engenheiro. Solteiro. Por fora, ele tinha um bom emprego, uma família que o amava, amigos ao redor. Mas por dentro, João se odiava profundamente. Desde criança ele ouvia do pai: você não presta para nada, você é uma decepção. Na escola sofreu bullying pesado, chamavam ele de feio, de esquisito, de inútil, e aquelas palavras grudaram na alma dele como tatuagens invisíveis. Aos 28 anos, João olhava no espelho e via um monstro. Ele acreditava que era inferior a todo mundo, que ninguém poderia amá-lo de verdade. Ele evitava sair de casa, recusava convites, se isolava cada vez mais. E a voz na cabeça dele repetia sem parar: você não tem valor. O mundo seria melhor sem você. Até que chegou o dia mais sombrio. João estava sozinho no apartamento. A depressão tinha consumido tudo. Ele não via mais sentido em viver. E ele tomou uma decisão: vou acabar com isso hoje.
Ele escreveu uma carta de despedida, pediu desculpas à família, disse que não aguentava mais carregar aquele peso e estava prestes a executar o plano quando o celular tocou. Era a mãe dele, ligando sem motivo específico, só para dizer que estava pensando nele. João atendeu, tentando disfarçar a voz embargada. E a mãe, percebendo algo errado, disse: "Filho, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou indo aí agora." Ela chegou 20 minutos depois. Encontrou João chorando no chão com a carta na mão. E foi naquele momento que tudo mudou. A mãe de João o levou para conversar com um pastor. E foi ali que João ouviu pela primeira vez sobre os 3 passos de restauração de identidade. João confessa. Ele ficou cético. Como versículos da Bíblia vão curar algo tão profundo? Mas ele estava desesperado e decidiu tentar. Ele aplicou o passo 1, pegou um caderno e escreveu cada mentira que acreditava sobre si mesmo. Eu sou feio. Eu sou inútil. Eu sou uma decepção. Ninguém me ama. O mundo seria melhor sem mim e pela primeira vez na vida, ele expôs aquelas mentiras à luz. Ele as nomeou e depois, chorando, ele riscou cada uma e declarou em voz alta: "Isso é mentira. Isso não é quem eu sou." Foi libertador. Pela primeira vez ele sentiu que aquelas vozes não eram a verdade absoluta. Depois, João aplicou o passo 2. Ao lado de cada mentira, ele escreveu uma verdade bíblica. Mentira. Eu sou feio. Verdade. Eu fui criado de modo assombroso e maravilhoso. Salmos 139:14. Mentira. Eu sou inútil. Verdade. Eu sou obra-prima de Deus, criado para boas obras. Efésios 2:10. Mentira. Ninguém me ama. Verdade. Deus me amou tanto que deu seu Filho por mim. João 3:16. E todos os dias de manhã e à noite, João lia essas verdades em voz alta. No começo parecia falso. Parecia que ele estava mentindo para si mesmo. Mas ele continuou, dia após dia, semana após semana. E aos poucos, algo começou a mudar. A voz das mentiras estava ficando mais fraca e a voz da verdade estava ficando mais forte. Mas foi o passo 3 que realmente transformou tudo. João decidiu agir como alguém valioso, mesmo sem se sentir valioso ainda. Ele começou a se exercitar, não porque queria ficar bonito, mas porque decidiu honrar o templo do Espírito Santo. Ele aceitou um convite para servir na igreja usando seu dom de tocar violão. Mesmo com medo, ele foi. Ele estabeleceu limites com pessoas tóxicas que o diminuíam. E cada ação, por menor que fosse, fortalecia sua nova identidade. Nos primeiros meses, a luta foi intensa. Havia dias em que as mentiras voltavam com força. Mas João não desistiu. Ele continuou quebrando mentiras, renovando sua mente, agindo em fé. E aí, 6 meses depois, aconteceu algo surpreendente. João estava se arrumando para sair quando olhou no espelho. E pela primeira vez em anos, ele não sentiu nojo. Ele não viu um monstro. Ele viu um filho de Deus. Não foi instantâneo. Foi um processo. Mas funcionou. Hoje, 2 anos depois, João vive uma vida completamente diferente. Ele não tem mais pensamentos suicidas. Ele tem amigos verdadeiros. Ele serve na igreja com alegria. Ele namora uma mulher incrível que o valoriza. E sabe o que ele me disse quando conversamos? Eu não apenas sobrevivi. Eu descobri quem eu realmente sou. E minha vida tem propósito agora. A autoestima de João foi completamente reconstruída. Não porque ele fingiu que a dor não existia, mas porque Deus redefiniu quem ele era. E se Deus fez isso pelo João, ele pode fazer por você. Não importa há quanto tempo você luta com baixa autoestima, não importa quantas vezes você tentou e falhou, não importa o quão destruída está sua identidade agora. Deus está aqui agora querendo reconstruir quem você é do zero. Então eu quero fazer uma coisa. Vamos orar juntos agora. E essa não vai ser uma oração comum. Vai ser uma oração de quebra de mentiras, renovação de identidade e declaração de verdade. Se você estiver em um lugar privado, pode falar em voz alta comigo. Se não, pode orar no coração. Deus ouve cada palavra. Fecha os olhos, respira fundo e vamos lá. Pai Celestial,
Eu venho até o Senhor agora, com o coração aberto, e reconheço que minha autoestima foi destruída. Senhor, eu confesso que acreditei em mentiras sobre quem eu sou. Eu acreditei que sou feio, que sou burro, que sou um fracasso, que não tenho valor. Mas hoje, agora mesmo, eu escolho quebrar essas mentiras. Eu declaro que essas vozes não vêm do Senhor. Elas vêm do inimigo que quer me destruir. E em nome de Jesus, eu quebro o poder dessas mentiras sobre minha vida. Senhor, eu entrego nas suas mãos cada palavra destrutiva que foi falada sobre mim, cada rejeição que me feriu, cada fracasso que me marcou, cada comparação que me diminuiu. Eu entrego tudo isso ao Senhor agora. E agora, Pai, eu peço que o Senhor renove minha mente com a sua verdade. Onde a mentira diz, você é feio, o Senhor diz, você foi criado de modo assombroso e maravilhoso. Onde a mentira diz, você é um fracasso, o Senhor diz, você é obra-prima de Deus, criado para boas obras. Onde a mentira diz, ninguém te ama, o Senhor diz, eu te amei tanto que dei meu filho por você. Onde a mentira diz, você não tem valor, o Senhor diz, você é geração eleita, povo exclusivo, sacerdócio real. Senhor, eu recebo essas verdades agora. Eu escolho acreditar no que o Senhor diz sobre mim. E eu me comprometo a viver como quem eu realmente sou, a parar de aceitar migalhas, a parar de me sabota, a honrar o templo do Espírito Santo que eu sou. Senhor, eu sei que essa transformação não vai acontecer da noite para o dia, mas eu confio que o Senhor está trabalhando em mim, dia após dia, passo a passo. O Senhor está reconstruindo minha identidade. E eu declaro agora, eu sou filho de Deus, eu sou obra-prima, eu sou valioso, eu sou amado. Essa é a verdade sobre quem eu sou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim. Obrigado porque o Senhor me vê como eu realmente sou. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo agora, algo mudou no mundo espiritual. Pode ser que você não sinta imediatamente, mas uma semente de restauração foi plantada na sua alma. E Deus está trabalhando neste exato momento para reconstruir sua identidade. Agora, eu preciso que você faça uma coisa muito importante por mim. Deixa um comentário agora dizendo, eu sou obra-prima de Deus. Não precisa explicar. Não precisa contar sua história. Só escreve, eu sou obra-prima de Deus. Porque quando você declara publicamente sua identidade, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você está selando essa verdade. Você está confirmando quem você é. E eu vou ler cada comentário. E vamos orar juntos como comunidade pela restauração de cada pessoa. Então vai lá agora, eu sou obra-prima de Deus. E se este vídeo tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana eu trago conteúdos assim, reais, práticos, bíblicos, sobre como Deus transforma vidas através da fé aplicada a problemas reais. E no próximo vídeo eu vou te mostrar algo ainda mais profundo. Como Deus cura a dor da rejeição. É uma ferida que milhões de pessoas carregam em silêncio. E Deus tem um caminho de cura completa. Você não vai querer perder. Então se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de você ir, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é o que as pessoas disseram sobre você. Você não é o que você fez no passado. Você não é o que você sente sobre si mesmo agora. Você é quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é valioso, que você é amado, que você é obra-prima. Essa é a verdade. E essa verdade vai te libertar. Lembra, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. E essa comunidade está com você. Nos vemos no próximo vídeo. Fique em paz e fique na verdade.